Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Happy Python. Você programa e o Google Scala. Nessa aula de hoje, eu vou falar sobre tasks, também conhecida como fila de tarefas, tá? Relembrando aí da aula anterior, que a gente começou com o cron, eu vou em geral usar o cron em conjunto com a tarefa para cumprir a solução, para solucionar esse problema da contagem diária de vendas, tá certo? Então, para fazer isso, eu vou falar para você sobre o módulo Task Query. E a gente vai tentar usar uma abordagem de recursão para resolver esse problema. Tá certo? Ok, então eu estou aqui com o código anterior que nós tínhamos iniciados na aula anterior, onde o meu cron fazia essa chamada para o meu handler de contagem. E qual que é a ideia aqui, né? A ideia é a seguinte: eu poderia tentar buscar no banco as minhas vendas, então poderia fazer uma lógica que fosse assim: buscar todas as vendas não contabilizadas do banco. E aí eu poderia fazer aqui uma espécie de for. Deixa eu colocar um PES aqui para ele parar de reclamar. Eu poderia colocar aqui uma espécie de for, ou seja, para cada pagamento nessa lista de pagamentos e fazer alguma coisa com isso. Só que o que acontece? Quando o cron me faz a chamada para esse handler, existe uma limitação do append, que é o seguinte: para chamadas comuns, o request tem que responder em 30 segundos. Se você não responder em 30 segundos, em 30 não, desculpa, agora são 60, 30 era antigamente. Você tem que responder em 1 minuto. Se você não responder uma requisição em 1 minuto, ele vai dar um timeout, vai dar uma exceção e vai parar a contagem no meio nesse caso. Tá certo? Então o que acontece? Você tem que ter um jeito de uma das opções, que é essa que eu vou mostrar para você, é se você consegue dividir a sua tarefa de forma que você possa fazer em passos pequenos. Sendo que ainda é o seguinte: essa limitação é de 1 minuto quando alguém faz uma chamada em um handler seu, como é o caso do cron job. Mas quando a gente utiliza fila de tarefas, você tem 10 minutos para uma requisição. Mas mesmo tendo esse tempo, eu procuro sempre fazer a minha contagem de forma recursiva, de forma, inclusive, que se eu tiver algum erro no meio do processo, eu consiga recomeçar o processo da onde ele parou. Eu não tenho que recomeçar a contagem do início. Perfeito? Para fazer isso, eu vou utilizar uma abordagem que lembra muito recursão. Então, qual que é a ideia? Eu vou buscar um pagamento, vou incrementar o total das vendas diárias e vou delegar, vou criar uma tarefa de novo, vou chamar a mesma coisa para reiniciar a função. Ou seja, em vez de buscar todas, eu busco um por um e vou incrementando esse pagamento. Quando eu chegar no final, eu posso consolidar esse cara, né? Incremento e faço a busca novamente. Essa é a lógica do que eu quero fazer. Perfeito? Mas antes de buscar pagamento ou não, vamos só tentar emular aqui o que eu estou dizendo. Então, o que eu quero? Eu vou querer aqui ter um total que inicialmente é 0. Ou seja, quando o cron fizer a chamada para cá, eu vou inicializar esse valor para 0. E esse é o total que eu vou querer incrementar. Então, como que funciona? Vamos supor que vai dar 3 aqui, só para ter uma condição de parada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse total, transformar em um inteiro não, na realidade em vamos dizer que seja, por enquanto, no inteiro mesmo, tá? Então, vou pegar esse total, vou transformar em um inteiro. Aí, aqui eu teria a lógica de buscar, mas vamos dizer que eu só vou incrementar esse total. E se esse total for menor do que 3, vamos dizer que aqui eu chegaria no final da minha contagem, eu quero continuar fazendo essa contagem aqui. Então, o que você faz? Você usa o módulo Task Query
do App Engine API para adicionar uma tarefa na minha fila de tarefas. Então, como funciona aqui? Olha, se você procurar na documentação de fila de tarefas, deixa eu puxar aqui o browser. Ó. Então, você tem exatamente os códigos aqui no overview, olha, de não em configuration, mas aqui em services, cadê? Task queues, overview. Você tem um overview de como funcionam as filas. Em particular, eu vou utilizar esse aqui, que é usando essas filas que você empurra no sistema, que você coloca no sistema. Tá? Então, como funciona? Eu vou passar parâmetros para uma URL e parâmetros. Só isso daqui. Adicionar, digo quem é a URL que eu quero colocar na minha fila de tarefas e quais os parâmetros que eu quero enviar para essa URL. Tá certo? Então, vamos fazer isso. Venho aqui. O URL vai ser quem? Vai ser lá o meu path. Quem é o meu path? Vou utilizar lá o toPath do Tekton para calcular para mim. É justamente eu quero enviar de volta para essa mesma função, para esse mesmo handler contagem. Parâmetros, quem é que eu quero mandar? Quero mandar, deixa eu só pegar aqui o nome, que são os parâmetros. Quem é o parâmetro que eu quero enviar? Justamente o total que eu acabei de incrementar. Posso até transformar em string de novo, porque post chamada HTTP só conhece string. E aí eu vou fazer o que aqui? Até antes de somar, eu vou colocar aqui no login de novo, colocar no info quem é o total, total igual a esse valor aqui que eu vou passar como parâmetro nesse momento. Então eu vou colocar um breakpoint aqui para a gente entender como que vai acontecer essa problemática aqui. Olha, eu tenho isso daqui pronto. Se eu acessar lá o meu localhost, lá o meu admin, ele ia chegar aqui no cron job que a gente viu na aula anterior, vai fazer, vamos dizer que chegou lá o tempo de executar. Do onRunNow ele vai executar justamente o contagem pela primeira vez. Contagem pela primeira vez ele não me passou nenhum parâmetro, eu vou pegar o parâmetro default que é o 0. Transformo em inteiro, logo isso no console, apareceu lá o total, incremento o total e vou fazer a chamada, vou colocar na minha fila de tarefas essa chamada aqui. Dou um F9, o que ele faz? Foi tão rápido porque é local. Nem apareceu aqui, ó. Se você ver aqui em Task Queues, você consegue ver a fila. Inclusive tem lá, qual é a task que está na fila. Tem uma nesse momento, tá? Na default, que é justamente o vendas contagem que eu acabei de ver agora, de setar. Então o que acontece? Eu tenho uma recursão, mas que em cada nível da recursão eu estou fazendo uma requisição. E como eu estou dentro de uma task query, eu tenho 10 minutos para fazer essa operação. E aí o que acontece? Aí eu vou fazendo a minha recursão. Olha. Uma hora eu termino de fazer a minha contagem e aí eu terminei e apresento o total. Eu fui logando aqui os totais, olha lá. Total 0, 1, 2, 3, 2, aqui teria acabado. Então a filosofia geral é essa. Tá? E aí detalhe, aconteceu algum problema aqui na 2, eu quero continuar da 2. O que você poderia fazer? Simplesmente rodar o venda contagem, onde passando esse parâmetro 2 aqui. Poderia executar na mão. Vamos dizer que tivesse dado pau aqui no 1. E eu teria que recomeçar essa contagem do valor 1. Então o que você faria? Bastaria você mesmo, na sua aplicação, verificou que tinha um erro, vai lá, pede para rodar as vendas começando na venda de número 1 lá. Então ele continuaria da onde ele parou. Então é legal que fica uma solução stateless. Se acontecer algum problema nesse cálculo, você pode voltar, você pode continuar da onde parou. Tá certo?
Inclusive, essa é a filosofia que você pode utilizar quando você quer fazer a migração de dados. Você sobe uma task e vai iterando sobre todos os seus dados, fazendo alguma transformação que você queira fazer. Beleza? Então, por enquanto, eu vou parar essa parte por aqui do módulo Task Query. A gente efetivamente vai começar a fazer essa lógica e vamos ver mais detalhes da fila de tarefas na próxima aula. Beleza? Aguarde aí pela próxima aula, então.